Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje nós vamos falar sobre a infelicidade vivida pelos gremistas no retorno à Arena do Grêmio e a grande vitória do Internacional sobre o Juventude que fez o Colorado se fortalecer na busca por uma vaga à Libertadores. Mas antes eu vou apresentar meus queridos amigos e colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. Olá, Lucas, Pedro, um grande abraço aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Hat-Trick. Eu já perdi as contas, não sei qual é o nosso... 22º, se eu não me engano. 22º episódio aí, então. E um final de semana bom pro Inter. Cara, assim, ó, talvez a melhor atuação do ano. Com certeza a melhor atuação contra o Juventude nesses 10 mil jogos que a gente teve contra o Juventude no ano. E uma atuação bem convincente, eu gostei bastante, eu acho que teve o gol no final que o Inter toma bem na bobagem, mas assim, defensivamente foi bem, ofensivamente também, teve repertório, mostrou jogadas, e aí do lado do Grêmio, enfim, um apagão, né? Apagão total no fim do jogo, em 2 pênaltis, ao meu ver, bem infantis, principalmente o segundo, mas, enfim, o Grêmio sendo pego de surpresa aí pelo Atlético Mineiro, que não tinha nada a ver com a história e acabou se aproveitando. Bom final de semana pro Inter, péssimo pro Grêmio, então, né, tô feliz. E aí, Pedro e Antônio, um olá a todos aqueles que estão nos acompanhando. Cara, foi um final de semana triste, eu acompanhei os 2 jogos, eu assisti os 2 jogos com... O do Inter eu confesso que já tava de sangue doce, porque nada mais me maltrataria depois do que eu assistir às 11 da manhã. Mas o retrato é que o Grêmio foi bem a primeira vez com um jogador a menos na minha vida, eu acho. Eu nunca tinha visto o Grêmio jogar bem com um jogador a menos. O Grêmio foi bem com um jogador a menos desde os 30 minutos da primeira etapa. Depois, 2 pênaltis, um que, olha, se cobram esse pênalti na minha pelada, é capaz de eu, xingar na cara do cara, gente. Fortes críticas. Então, Falaremos mas disso. assim, enfim, apesar de eu, se eu olhasse o lance 1000 vezes, não marcaria o pênalti em nenhuma delas, eu... vejo que o resultado do Grêmio não passa por isso, porque o Grêmio ainda com o gol sofrido no primeiro pênalti tinha um 2-1 que podia ser administrado como foi a maior parte do jogo. Então o apagão do Grêmio resultou na derrota, consequência também de um pênalti muito mal marcado, na minha opinião. Apagão é a palavra mesmo. Como eu já falei antes, o meu pai... Eu tenho o costume de acompanhar os jogos do meu pai e ele foi um dos gremistas que viu o Inter abrir 2-0 e desligou. O final de semana foi péssimo pra Trocou, ele, né? foi péssimo. Pelo menos o Liverpool ganhou, que ele é Liverpool. 3-0 fora. Cara, como é que a Juventude perdeu, o Grêmio perdeu? Mas aí ele trocou de jogo. Mas enfim, nesta próxima quase 1 hora de papo, Ademir Lima nos acompanha na técnica e você pode assistir ao Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. Como o Lucas bem disse, o Grêmio abriu uma vantagem de 2-0 com um jogador a menos, mas no piscar de olhos sofreu um gol, piscou o olho mais uma vez, tomou a virada. 2 pênaltis, os 2 cometidos pelo João Pedro. É um gol ali no final também, quase no minuto final do jogo. E tudo isso no retorno à Arena do Grêmio. Braithwaite e Cristaldo voltaram a marcar pelo Grêmio. Talvez isso seja um ponto positivo, porque dê para tirar do jogo. Os gols do Atlético Mineiro foram marcados por Scarpa, Palácios, que não é aquele ex-Inter. Não é, né? Não é o Carlitos. É o colombiano. É o Brian. Um dos jogadores mais feios que já pisaram pelo Rio Grande do Sul, diga-se de passagem. A joia chilena. E Vargas. Foram eles quem balançaram as redes para o Galo. Fim de semana difícil para os gremistas, mas eu quero saber, Lucas Sena, por onde que passa esse resultado? Passa por, querendo ou não, óbvio, o Grêmio conseguiu uma vantagem de 2-0, mas passa pela escalação do Walter Kahneman na zaga do Grêmio. Tá ultrapassado, o torcedor sabe disso, o Renato sabe disso. Jogando com 2 zagueiros é pior ainda, porque não ocupa bem mais os espaços do campo, acabou dando uma espanada horrorosa, deixou o Gustavo Martins numa situação tenebrosa, ele também erra, é verdade. Eu acho que ele também erra em cometer a falta, o Daverson muito experiente, enfim, cavou a expulsão dele, mas ele conseguiria buscar o Daverson na corrida com tranquilidade, acabou optando por fazer a falta, também errou, mas a partir do momento da expulsão o Grêmio está fadado ao fracasso,
por jogar com um jogador a menos diante de uma equipe que tem a capacidade de atacar, como é o Atlético Mineiro. O Grêmio faz um primeiro tempo espetacular, o Renato não troca, baixa o Vidiaçante para zagueiro, ele já fez essa função em outras oportunidades. E com escapadas pelos lados, o Grêmio consegue encontrar o resultado, encontrar os gols. E até aí tá ótimo. Num escanteio, Kahneman cabeceia cruzado, Braithwaite no segundo pau, Soteldo incomodando nas pontas. Gol do Grêmio, 2-0. Resultado ótimo. No segundo tempo, como eu disse, eu acho que não passa pelo primeiro pênalti, que tu até falou, 2 pênaltis cometidos pelo João Pedro. Um pênalti cometido pelo vento, né? Porque... Será que foi pelo vento? Foi pelo vento, cara. Porque, tipo assim, o João Pedro, ele vai em direção ao atacante do Galo, mas quando ele vai chegar, ele recolhe a perna. Ele recolhe a perna. Eu lembro muito bem, num caso em específico, na Europa, um Barcelona e Bayern, no Camp Nou, que o Barcelona faz 3-0 em 20 minutos. Um lance idêntico que o Messi vai pra cima do Felipe Lan. O Felipe Lan vai de encontro a ele e recolhe a perna. O juiz dá cartão amarelo pro Messi por simulação. O João Pedro recolhe a perna. Ele recolhe a perna. É bem verdade. Na corrida ele tá indo de encontro, acho que é o Palácio. Mas ele recolhe a perna. O Klaus mesmo assim marca pênalti. Tudo bem, eu acho que o resultado não passa por isso, apesar de o Grêmio ter sido prejudicado nesse pênalti. Depois, o Grêmio não pode levar um apagão jogando com 3 zagueiros como estava, reforçando a bola aérea. No meu ver, foi mais falha de como fez as substituições o Renato para segurar esse final de jogo do que propriamente esse pênalti que acredito eu que o Rafael Klaus tenha errado. Eu acho que o pênalti ele é bem do questionável. É o típico pênalti, assim, que se o Klaus não tivesse marcado, principalmente os atleticanos estariam no dia seguinte falando, olha, aquele lance ali poderia ser pênalti, como foi o contrário, o lado gremista que questiona, porque realmente é um pênalti muito... Não tem como ter uma conclusão do lance. Não tem como... Eu olhei agora pra ter certeza, assim, eu não consigo ter uma conclusão de que foi ou não foi. É fato que o João Pedro tira a perna. Isso é fato. Ele vê que o cara tá chegando, ele dá uma acalmada. Agora... Parece ter um certo toque ali. Só que esse toque foi o suficiente para o cara cair. A gente tem aqui a câmera lenta. Na câmera lenta, qualquer sopro derruba alguém. Então não dá para ter essa conclusão também. O fato é um lance que o João Pedro não podia se sujeitar. Não podia. Porque esse tipo de lance tu dá margem para acontecer isso. Ele poderia ter saído de boa dessa? Poderia. Mas ele dá a margem para que o juiz marque o pênalti. É a mesma coisa, sei lá, mão na cara. O Rohel semana passada. Levantou o braço e daí tomou o Caio Jorge lá, tomou a cotovelada. Mesma coisa. Ele levantou o braço. Cara, tu levantou o braço e encostou na cara do outro jogador, tu está sujeito à expulsão. Quer queira ou não. Porque é assim o futebol brasileiro. E aí o João Pedro entrou nessa linha. Olhando assim, cara, eu talvez com o auxílio do VAR não marcaria pênalti. Talvez não marcaria. Mas eu reconheço que, assim, é um lance que dá margem pra isso. Eu concordo contigo, mas o ponto de não ter um movimento da perna pra frente me pega muito. Porque o jeito que cai o Palácios... Ele já vai projetado pra frente. O jeito que cai o Palácios é como se ele tivesse levado uma tranquinha do João Pedro. Mas não, o João Pedro ele recolhe a perna e dá pra ver que ele faz o pênalti com as mãos pra trás. Porque ele tá fugindo do impacto com ele. Tá fugindo do impacto do Palácio e o Klaus nem sequer, se é que foi chamado pelo VAR, não interfere na jogada. Me irritou bastante, confesso. Talvez o Rafael Klaus tenha ouvido não, né? As orelhas dele tenham ficado um pouco quentes de todos os xingamentos que eu enviei pra ele nesse momento. Mas a derrota do Grêmio não passa por isso, apesar do Grêmio, do meu ver, ter sido prejudicado. E aí eu vou ter que trazer o meu lado clubista pra situação. O senhor Rafael Klaus é um árbitro, assim, ó, totalmente sem critério. Ele foi o mesmo do Rodinei. Ele é o mesmo do Rodinei. Ele é o árbitro que expulsa o Rodinei e que em outros 4 lances do Campeonato Brasileiro daquele ano, de 2020, que terminou em 2021 em função da pandemia... 4 lances exatamente iguais ou piores, onde o jogador ou coloca o pé na mesma altura ou coloca acima, e ele deu o quê? Amarelo. No jogo do Inter ele vai lá e dá vermelho. Então assim, ó, pode procurar. Deve ter lance igualzinho assim, que ele deu amarelo, que ele não deu nada, que ele deu amarelo, que ele não deu falta, não deu nada. Mas ele escolhe os times que ele quer atacar. O cara, não, brincadeiras à parte, sem questionar o profissionalismo supostamente dele. odeia gaúcho. Mas assim, ó, gaúchos. o meu lado colorado não gosta muito dele. Então tem esse aspecto. Mas é quanto a exemplos. Não, lógico. Assim, o torcedor colorado... Eu aqui Nunca represento o torcedor colorado não vai esquecer. E se esquecer, eu faço questão de lembrar. Mas sobre o jogo, cara, eu acho que... Enquanto o Grêmio tinha aquela posse pelo lado do campo, o Grêmio se deu muito bem. E eu acho que é uma virtude interessante do Grêmio esse ano, principalmente no lado esquerdo com o Soteldo, que é um jogador muito diferente, muito diferente.
São poucos times no Brasil que tem um cara como o Soteldo, que é um cara imprevisível. Porque o Soteldo, ele não é, por exemplo, o Wesley, que tu sabe que o movimento dele é sempre pra frente. É sempre pra frente, ele vai tentar te driblar pra frente. Ou então, sei lá, não sei, algum outro ponto aí que jogue mais pra trás, que corte, enfim, faça esse estilo de jogo. O Soteldo é um jogador que ele pode fazer tanto um quanto o outro. E ele tem o drible, ele tem o passe, ele tem a finalização. Só que ele tem essa parte física dele, é muito baixinho, franzino, por isso que ele não é um super jogador. Mas é um grande jogador. E ele faz essa diferença pro Grêmio. Tanto que o gol do Cristaldo, que, claro, tem o posicionamento do Cristaldo que foi muito bem, cara, metade do gol é do Soteldo. É uma jogada individual absurda. Que ele instiga o jogador ali o tempo inteiro, ele vai segurando, puxa pra dentro de fundo e cruza. Então, é o cara do Grêmio nesse ano. É o cara que se afirmou. O Grêmio que teve o Diego Costa ali no início como principal jogador, agora tem o Soteldo, e talvez o Soteldo seja o grande protagonista do Grêmio nesse ano. E é um jogador que precisa ter essa liberdade. Isso é uma coisa que o Renato tem que colocar em pauta. Os craques têm que jogar e tem que ter liberdade para jogar. O Soteldo hoje é craque do Grêmio e ele tem que ter essa liberdade de continuar na posição. Tá, a gente falou do pênalti. Agora eu quero saber sobre a expulsão do Gustavo Martins. Era aquilo mesmo? Alguém tem alguma objeção, alguma coisa para falar? Eu tenho uma teoria. Eu, inclusive, conversei recentemente com o João Lobler, amigo de Lucas Sena, e ele concordou comigo, enfim, que é o seguinte. O Gustavo Martins, quando ele vai pra pegar o Daverson, ele já percebe que fez bobagem. Porque ele não é que ele puxa assim, ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. E ele já puxa aqui. Fiz bobagem. E aí o que acontece? O cara não tem o que fazer. Ali é pra expulsão, não existe discussão. A questão é, o Daverson tava no meio do campo. O Daverson não é nenhum velocista. O Gustavo Martins, em contrapartida, é um jovem de 20 e poucos anos com vigor físico muito maior que o Daverson. Velocista nato. Desengonçado, mas corre. Ele ia pegar o Daverson na corrida. Ele ia pegar o Daverson na corrida. Dito isso, que pifada do Kahneman, hein? Meu Deus do céu, hein? Foi bem expulso, não tem muito o que dizer. O Gustavo Martins foi juvenil, ele buscaria o Daverson na corrida, mas foi o que eu falei. Olha a posição onde está o Kahneman quando o Grêmio está com o domínio da posse. Tá como o Gustavo Martins, o único zagueiro espetado lá atrás, então meio sem sentido, sabe? É o que eu falei na introdução, o Kahneman ultrapassado já não sabe ocupar bem os espaços do campo quando joga com 2 zagueiros. Quando tem 3 zagueiros, ele realmente sai mais morder, pode jogar um pouco mais avançado, por ter essa proteção a mais com o Gemerson, o Rodrigo ali, mas não era o caso da partida. O Gustavo Martins ficou na fogueira, também errou, como eu disse. Ele tinha capacidade física de buscar o Daverson, ainda mais conduzindo a bola até a grande área, mas foi bem expulso. Não tem muito do que reclamar desse lance. Pois é, e na coletiva o Renato revelou que o Gustavo Martins vai ter que pagar uma multa. E também o Renato falou que não tem culpa nesse resultado e que mais uma vez não mudaria nada. Meu Deus, cara. Que ele não assume, cara. Que ego. Que loucura isso, cara. Mas deixa eu te falar uma verdade. Por favor, quando tu quiser. Claro, eu acho que o resultado todo, ele se concentra pelo Grêmio ter jogado com um jogador a menos. E, de fato, isso foge um pouco de como o Renato pode lidar com a partida. Mas o fato do Grêmio abrir 2-0 no primeiro tempo, querendo ou não, passa muito pelo Renato. Se o Grêmio teve chance de vencer, foi porque o Renato não mudou. E se manteve propositivo mesmo com um jogador a menos, diante de um time que, em teoria, é mais forte que o Grêmio na temporada. No segundo tempo, para mim, o único erro do Renato, e daí eu volto a dizer, o resultado. Por que eu acho que ele disse que o resultado não passa por ele? Porque passa pela expulsão. O contexto inteiro passa pela expulsão. O Grêmio perde essa bola de fundo de campo no segundo tempo, porque visa se defender nos últimos 10 minutos. Dá errado, e talvez tenha dado errado porque o João Pedro pulou de braço aberto. A gente não tem como saber se o João Pedro não abre o braço, o Grêmio não sairia com a vitória. Optou por uma estratégia que deu errado por um azar, digamos assim. Eu concordo com o Renato que não passou por ele, esse jogo, em específico. O resultado seco passa por o Grêmio ter jogado 60 minutos com um jogador a menos. Isso que é estranho, né? Porque quando tá o Kahneman, que é um zagueiro, e o Vila Sante, de zagueiro, que é um volante, e um jogador a menos, o Grêmio faz 2-0. Aí bota 2 zagueiros de verdade, entre aspas, toma 1, fica com 3 zagueiros, toma mais 2 gols. É que o Grêmio chamou o Atlético e não tá errado. Porque o Grêmio tinha 2-0, tinha 1 a menos. É aquela coisa, cara, a gente conseguiu 2 gols com 1 a menos, agora a gente retrai. Porque na realidade não seria assim o jogo inteiro. O Grêmio não ia sair mandando gol no Atlético com um jogador a menos.
Foi ali uma virtude do time, mas também dá pra gente dizer que foi um momento, talvez, de sorte do Atlético desprevenido, enfim, não tão bem no jogo. Agora, o Grêmio não teria esse mesmo caminho. Então, o Renato acerta quando ele traz mais zagueiros, quando ele retrai o time, só que é o que o Lucas falou. O que tu falou também. Ninguém contava que o João Pedro ia botar a mão na bola. Ah, o primeiro pênalti ali, beleza, é um lance duvidoso, é um lance que, enfim, ele vai na bola. Agora, o segundo, ele abre o braço lá em cima. O segundo não tem cabimento nenhum. Sabe, parece que ele vai cair. Sabe quando tu tá numa festa, sei lá, uma piscina, e tu empurra alguém, a pessoa cai assim? É o João Pedro, cara. Ele pula com os braços, um aqui, outro aqui. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Então, assim, ele levanta ali o braço, marca o pênalti e aí acaba o jogo pro Grêmio. Porque o empate seria tenebroso também. O empate seria horrível pro O empate Grêmio. era horroroso. Eu já horrível, considerava cara. derrota. O Grêmio tomando um gol no último lance do jogo. Aí, quando tu acha que é o último lance, tem um outro último lance que é o gol da virada. Assim, ó, não tinha roteiro pior. Talvez se o Grêmio tivesse perdido de 3-0 não seria tão ruim. Não seria. Com certeza. Porque Não daí é seria. acostumado durante o jogo. Com certeza não seria. Outra coisa que eu, pelo menos, destaco bastante é que o Renato queimou o Nathan Fernandes, né? De novo. Botou ele Vai, pra tirar 10 minutos depois. Aquilo ali tá muito estranho, cara. Isso é surreal, Tá, cara. Mas é muito que eu estranho. acho que assim, ó, deixa eu falar o que o Nathan Fernandes ele entra com o 2-0 ainda. O Grêmio toma um gol. E a partir dali, o Grêmio, a interpretação do Renato é: a gente não vai atacar mais. A gente só vai se defender. E aí ele saca o Nathan Fernandes e bota outro zagueiro. Da partir do 2-1 viram 3 zagueiros. Claro, eu acho que óbvio que foi azar do Nathan Fernandes, é inoportuno a substituição do Renato. Talvez fosse o caso de tirar outro jogador pelo Nathan Fernandes ter recém-entrado, mas era o momento do jogo. Quando o Nathan Fernandes entra, o Grêmio tem 2-0 e a proposta do Grêmio é: vamos fazer correria pelas pontas e espetar o Soteldo e o Nathan para correr. Não. Quando toma o 2-1, as circunstâncias mudam. O Grêmio só se defende, o Grêmio não ataca mais. Daí por isso a substituição. Eu acho que poderia ser outro jogador que não o Nathan Fernandes porque tinha recém-entrado. Mas o conceito tá correto. Não, beleza. Mas é que... tá bom, nossa, aprendi. É o gabarito. É isso aí. Mas não tira essa o fato do que tu falou. Não tirou fato. Mas essa situação do Nathan Fernandes já tá há um tempo, né? E a gente vê que, assim, ó, o Renato é o que é, o Renato é gigante. Mas ele também comete erros. E isso, um fator que comprova isso? O Cuiabano, que não era utilizado e virou um dos melhores laterais do campeonato. Agora tá lesionado, mas enfim. Tá lesionado e o Botafogo trouxe o Alex Telles. Os dois gremistas. Lesionou o lateral do meu time. Vou contratar o lateral da seleção brasileira. Pô. Enquanto os times viram SAF, a gente tá perdendo tempo aqui no Sul. Não, cara. ontem eu vi que o Alex Telles tinha se dispensado ao Nasser, mandei no grupo dos guri. O Grêmio tem que ir atrás do Alex Telles. Não deu 2 horas. O Alex Telles tinha sido anunciado pelo Botafogo. Como é que funciona isso de janela? Porque a janela tinha fechado, né? Antes do Alex Telles ser contratado. É que assim, ó, quando o jogador ele tá livre no mercado, quando Não ele tem. não tem time, não existe janela. não existe. Ele pode fechar a qualquer Pode momento. assinar com qualquer clube. Por isso, só que o que acontece? É muito raro o jogador estar livre qualquer ano, assim, qualquer E ainda momento. mais nesse Sim, nível. não Ainda tendo mais nível, vínculo. E aí tu pode fechar com ele quando tu quiser. Foi o caso do Rodrigo Caio. Sim. O Rodrigo Caio veio pro Grêmio num período em que tu não tinha ninguém, não tinha Ele não nenhum, tinha vínculo nenhum. E aí foi atrás dele. A questão é, cada campeonato tem o seu período de inscrição. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, eu não sei como é que tá funcionando agora. Eu acho que tu consegue inscrever a qualquer momento. Uhum. Mas, por exemplo, as Copas não. Por isso que o Rodrigo Caio até ele não joga, acho que um jogo de... Ele não é relacionado... Bom, na Libertadores é um exemplo. Mas Ele- o da Libertadores é um pouco diferente. Tu tem limite de inscrição para 50 É, isso aí. na fase de grupos. Nas oitavas tu pode escrever mais 5. Nas quartas mais 2. Na semi mais 2. Mas tu nunca pode escrever no meio dessa etapa. É. Então, tipo assim, o Grêmio tinha espaço para escrever só 5. Escreveu um Salve, Arezo, Aravena, Gemerson e não me lembro. não foi o Edenilson, Não acho. foi o Edenilson. Enfim, mais um. Rodrigo Caio não estava entre eles. Esse tinha que ter Entendi. esse balanço. Mas em campeonato Liga Nacional Brasileirão, pode escrever a qualquer momento. Agora em Copa tem essa diferença também. Por fases. Entendi. O que eu ia falar era bom se livrar então do Nathan Fernandes e deixar ele brilhar em outro lugar. Talvez ganhar um dinheirinho, mas agora já é só esperando a próxima É janela. muito curioso isso do Nathan Fernandes, porque ele passa a ser importante no Grêmio naquele jogo contra o Estudiantes, em que ele e o Gustavo Nunes classificam o Grêmio para as oitavas de final da Libertadores. Só que depois, assim, talvez, por deslize, por partidas ruins, tem a partida dele, não lembro contra quem no Brasileirão. Isso não é contra o Bahia. Contra o Bahia ele faz a Que ele partida vai tenebrosa. muito mal, ele é titular, ele vai muito mal.
e depois daquilo ali ele perde espaço. Só que daí, cara, assim, ó, pô, foi mal em um jogo, o JP Galvão foi em quantos? O Galdino foi em quantos? E aí o guri tem 20 anos, 20, 21, sei lá, nem 20 tem, eu Não, acho. Eu acho que tem 19. eu acho. Era o momento dele aprender, dele jogar, dele ganhar bagagem, do Grêmio vender. Bom, o Grêmio já vendeu o Gustavo Nunes por uma merreca. O Nathan Fernandes vai sair por menos, cara. Não vai sair por isso daí. Com 23 jogos disputados, o Grêmio soma 27 pontos e ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro. 2 pontos acima do Z4, 14 abaixo do G6 e 17 abaixo do G4, se meus cálculos não falham. Mas o Grêmio agora só volta a campo dia 15 de setembro contra o Bragantino em Bragança Paulista, por conta da data FIFA. Antes da gente passar para o Internacional, eu tenho uma questão para fazer para o Lucas Sena, porque a gente fala e ele fala que terminando com vaga na Libertadores, ou enfim, rebaixado, tem que sair, enfim, né, em 17º, 16º, tem que sair o Renato. O Renato, segundo a GZH, teve sondagens do Cruzeiro e do Corinthians, se eu não me engano, as duas, para a próxima temporada, mas eu quero saber, tu tá realmente pronto para ver o Renato fora do Grêmio? Eu tô pronto. O ciclo tem que acabar. Não, cara. Ele foi direto e reto, sim. Não, Tá pronto Pode mesmo. ir. Não, é que assim, pô, eu tenho todo o amor do mundo, Renato. Tu já raciocinou ele em outro clube? Essa Já que é a real. aconteceu. Não, beleza. Tipo, o que passa pela minha cabeça é, o Renato, ele é gigantesco, ele é ídolo, assim, ó, eu amo o Renato, mas o Grêmio não pode estar preso ao Renato, o Grêmio é maior que o Renato. E com o Renato, infelizmente, a gente já bateu no ápice. A gente não consegue chegar onde já chegou. E eu acho que o torcedor, o clube, vive muito na sombra do que já foi. E a gente não vai ver de novo o que já foi. Foi um trabalho espetacular, foi muito específico, mas o Grêmio já tem o quê? 4 anos, 5 anos, que não desempenha um futebol de nível de semifinal de Libertadores. Mesmo com 5-0, o time do Grêmio não era de todo mal. Quando, enfim, foi humilhado pelo Flamengo no Maracanã, jogava um bom futebol. Mas a diferença é essa. Depois de 2019, o Grêmio não jogou mais um bom futebol e o Renato esteve presente em todos esses anos. Então, é a hora de mudar essa chave, virar, pensar de uma forma diferente. O Grêmio precisa fechar uma porta para que abra-se uma janela e ver um futuro diferente do que o que a gente viu nos últimos 5 anos. O Grêmio é um clube muito grande para... Como eu já disse aqui, o Grêmio é um clube muito grande para se conformar com o não rebaixamento para a Série B. É isso, o Grêmio tem que estar nas cabeças, tem que brigar por títulos. E se o Renato só pode entregar ao Grêmio não cair para a Série B, então que não seja o Renato, que venha outro treinador. Eu repito, amor máximo ao Renato. Ídolo não vai deixar de ser treinador do clube que ele seja, exceto o Sport Clube Internacional. Mas o ciclo tem que acabar. O ciclo tem que acabar e tem que ser esse ano. Acabando esse ano, tem que acabar. O problema é que muita gente coloca o Renato como maior que o Grêmio, involuntariamente. Mas o torcedor tem muito que faz isso. Que não pode xingar o Renato a custa de nada, mas pode xingar o Grêmio, pode, enfim. E, cara, aquele velho ditado, as instituições ficam... Não, os jogadores vão, as instituições ficam. O Renato, daqui a 200 anos, talvez não seja mais lembrado. O Grêmio vai ser lembrado. Nem o Pelé. Talvez nem o Pelé, cara. Se o Grêmio não ganhar mais nenhum título mundial. Sendo bem sincero, o Pelé já é pouco lembrado hoje pro que ele deveria. Não, eu tô falando sério. Se eu nem acho o Pelé também. é maior que um Exatamente, clube. cara. Perfeito, perfeito. Não E o Grêmio tem. vai existir ainda, possivelmente, né? Claro, se acontecer um absurdo aí, enorme, Nossa, uma futebol 2.0 aparecer, aí é outros 500. Mas enfim, então precisam entender que o cara é ídolo, o cara é o maior de todos, mas ele é um ser humano e ele tem que ser julgado pelo que ele tá fazendo ali. O trabalho dele não é bom, ele precisa ir embora, claro, não é o momento agora, mas no ano que vem. Não dá mais para o Renato ter a chave do Grêmio e não dá para o torcedor do Grêmio se contentar com pouco, como o Lucas falou. Um time que, cara, em 2017 foi campeão da Libertadores, em 2018 fez um ótimo ano, 2019 chegou em semifinal da Libertadores. Foram 3 semifinais seguidas. 2020, 2021 chegou em final da Copa do Brasil, meus trancos e barrancos, mas final da Copa do Brasil. Cara, um time desses não pode se contentar com fugir da zona de rebaixamento. O Renato nos salvou da zona de rebaixamento. O Renato ganhou o Gauchão. Porque o Renato...
Claro, isso é muito pouco para um time como o Grêmio. Muito pouco. Não dá para continuar nessa linha. Enquanto continuar, o time não vai andar. Diferente dos gremistas, os torcedores colorados tiveram um baita fim de semana. Uhul! O Inter venceu o Juventude, fez um ótimo enfrentamento. Neste que foi o último encontro entre os clubes na temporada. Lá no Alfredo Jaconi, o Inter ganhou de 3-1 com gols de Borré, Gabriel Carvalho e Bernabé. Quem diria, hein? Luiz Oyama ainda descontou no final, mas, enfim, foi no apagar das luzes, não tinha mais o que fazer. O Inter não venceu uma partida marcando 3 gols desde março no Gauchão. Nas quartas de final do Gauchão, contra o São Luís de Ijuí. É? Eu ia chutar, porque é o único que eu lembro. Quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro, achei que era o Ipiranga. Eu fiquei meio triste, mas tudo bem. O resultado, além de convencer a torcida a apoiar o clube nessa busca por uma vaga Libertadores, coloca o Inter na primeira página do Brasileirão. Comemora, torcedor. Uhul! 10ª posição com 32 pontos. Agora o Inter está a 7 pontos acima do Z4, 12 abaixo do G6 e 15 abaixo do G4. Isto. Bom, a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas, por onde que passa essa vitória, Antônio Oliveira? Cara, passa por uma organização que a gente não via há muito tempo. O Inter era um time bem desorganizado nos últimos jogos aí, e agora mostra um outro caminho. Mostra uma organização defensiva, né? Aos poucos o Inter consegue mostrar essa organização defensiva, né? Vale destacar, nos últimos jogos, o Inter sofre o gol agora contra o Juventude, mas não sofreu contra o Cruzeiro, né? Porque foi muito bem nessa parte da defesa. Claro, contou com o Antony pegando o pênalti, fazendo defesaça, mas nessas horas o goleiro também tem que se sobressair. E o Inter conseguiu essa solidez defensiva nos últimos jogos. Conseguiu também um meio de campo criativo, com o Gabriel Carvalho cada vez mais solto, agora com o gol deve ficar mais solto ainda, e com o Bruno Tabata muito consistente, muito bem. O Bruno Tabata é um jogador que não pode sair do Inter em hipótese alguma no momento. Ele, pra mim, assim, ó, dentre os três, Wesley, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, é o melhor hoje. Porque ele é o jogador que, além de dar a consistência do meio de campo do Inter, de fazer a bola girar, de ter o passe, um bom passe, de talvez desequilibrar num drible, mas não é o forte dele, ele chuta muito bem e ele tem uma visão de jogo muito boa. O gol que o Borré faz é um cruzamento muito bem feito do Bruno Tabata, muito bem feito. E ele também dá um cruzamento pro Borré no jogo contra o Cruzeiro. Ele no jogo de Minas Gerais foi um dos poucos que tentou alguma coisa na parte criativa do Inter. É um jogador que está me agradando bastante e que me parece que hoje não pode ser reserva do Inter. E aí, enfim, no ataque a gente está agora bem servido com o Borré. O Borré tem desempenhado bem, não fez gol no último jogo, mas marca em cima, pressiona, é o cara que está sempre ali na busca da jogada e tenho gostado de ver o Borré jogar, sabe? O Valencia precisa ainda recuperar o ânimo dele para jogar futebol. Ele ainda está muito para baixo, sabe? Ainda está com aquela alergia à bola. A bola não cola no pé dele, a bola não para. E o Borré, em contrapartida, tem ido bem. Então, acho que deve seguir assim o time, mas acho que passa pela organização. O Inter, pela primeira vez em muito tempo, foi um time organizado. Eu concordo. Da organização e principalmente diferentes métodos para ter essa criação ofensiva. A gente tocava nessa tecla muito nos últimos partidos que o Inter não conseguia criar, que o Inter não rodava essa bola no ataque, que era cruzamento, chutamento, tudo que fosse bola lateral era para dentro da área. Não, claro, o primeiro gol do Inter sai de um cruzamento, mas... É bem consciente o cruzamento. É bem consciente o cruzamento e antes do cruzamento é uma bola que roda. É. Então, o Inter tá rodando essa bola. O segundo gol, que é o passe em profundidade do Bernabé pro Thiago Maia, o Inter rodando a bola nessa entrada da área. Bernabé bem no ataque, inclusive quando a gente tem que dar o mérito a quem merece. Dar a César ao que é de César, tem que ser dado. O Bernabé fez uma bela partida no ataque, ele acha o passe no Thiago Maia pro gol, depois faz o próprio gol. Então, é outro que agregou muito ao ataque do Inter, mas eu acho que a vitória do Inter passa também, pelo que disse o Antônio, de Bruno Tabata, de Gabriel Carvalho e do Inter, com o Thiago Maia também, Thiago enfim, Maia muito bem. Conseguir rodar essa bola na intermediária ofensiva, o que não acontecia antes. A gente viu o Inter jogando pelas laterais e alçando bola na área. Não, o Inter tá rodando essa bola na intermediária ofensiva e tá tendo opção, tanto para cruzamento quanto numa bola enfiada, como foi na enfiada pelo Bernabé pro Thiago Maia para sair um gol.
Então, tendo mais opções, digamos assim, opções de jogadas ofensivas, claramente o Inter vai criar mais e vai transformar isso em gols. O que aconteceu contra o Juventude tende a se repetir se o Inter seguir jogando com esse metodologismo, digamos, rodando a bola mais próximo ao intermediário. E o Inter agora dá condições ao seu torcedor de imaginar coisas maiores no campeonato. De talvez pensar num G6. O Inter tem 3 jogos a menos ainda. Antes a gente falava, poxa, são 5 jogos a menos, mas assim, o que vai me garantir que o Inter vai ganhar esses jogos? Não ganhava de ninguém dos jogos a menos. Ganhou do Juventude. E o jogo contra o Cruzeiro foi o jogo a menos também, né? Foi jogo a O menos. da vitória. Então, Sim. porque tem o do empate. O da vitória foi o a menos, né? Então, assim, são 2 vitórias nos 2 jogos a menos. São 6 pontos. E aí agora tem... Foi um Eu empate. acho que foi empate. Foi por um causa empate. que Mas igual, o da 4. Vitória era rodada no domingo Isso. e só o Inter joga na quarta. É isso. Não tem rodada na Sim, quarta. Só o sim, Inter sim, joga. então certo. Foram É, 4 é pontos outra- de isso, 6. isso. São 4,16, mas igual, é uma Tá pontuação bom. muito boa. E agora tem confrontos difíceis nesses jogos a menos, né? Fortaleza, Flamengo e não me O jogo do me Fortaleza recordo. importa muito pro Fortaleza, porque é o jogo a menos para É, assumir a liderança, é a liderança, do Campeonato Brasileiro. exatamente. Então, é o jogo Mas nada importantíssimo. impede que o Inter agora cresça no campeonato. Nada impede. O Inter agora, ele é uma verdadeira incógnita. Porque pela primeira vez no ano, o Inter, no campeonato, o Inter passa a ter uma sequência positiva. São 3 jogos sem perder. Já dá pra gente dizer que tem uma sequência positiva. Então, o que vai ser do próximo jogo? Não sei. Mas, por exemplo, se o Inter consegue um resultado bom contra o Fortaleza, que é a próxima partida, cara, a chave vira. O Inter passa a descer lá 10º para 9º, para 8º, passa a brigar por G6. Tá ali nas cabeças. E digamos nas que cabeças, nas cabeças que dá é, pra tá, lógico, né? lógico. Tipo, o G4 esquece, Sim. sabe? Mas assim, ali dá pra brigar. Dá pra brigar. Depende desses jogos, mas faz um resultado bom contra o Fortaleza, o Inter entra no jogo. Não, e sempre tem a questão que o G4 pode muito bem virar um G6. Não, É, deve virar G9. deve virar, É, então. se não G9, G8, até porque a Copa do Brasil provavelmente vai para um dos clubes que está no G6. E, enfim, a Sul-Americana, favoritismo brasileiro. E a gente já comentou aqui que só não virará G9 se o River ganhar a Libertadores. Porque senão será o outro brasileiro. Que é o que vai acontecer quando eles ganharem do Botafogo na final. Mas o já ponto- falei aqui. O ponto é, se o Inter chegar a vencer esse jogo contra o Fortaleza, muda total o astral. Porque é tu ganhar do time tá nas cabeças, que é a sensação do campeonato junto do Botafogo. São os 2 times que realmente estão protagonizando um bom futebol. Então, derrubar um time que tá na ponta é pra mudar o astral da equipe que tá lá embaixo. Então, é o que precisa o Inter. Vencer o Fortaleza e vai girar essa chavinha. Dá pra dizer que o grande campeão da Copa Juvenal é o Roger Machado. Eu Pô, imagino. pior que sim. Acho que ele só perdeu Cara, um nesse tem ano, né? Pô, tem um vídeo... O do Gauchão, que o Mas Inter eu- ganhou do Juventude. Mas eu... É, da primeira fase do Gauchão. era ele... Foi só esse que ele perdeu, é né? o único. Todos Que é os o- outros jogos ele ganhou Que é empatou. 2-0, né, se não me engano. Um gol do Wesley, eu lembro. Que o Gustavo Pode Prado, ser. Cruz e o Wesley faz. Mas é, né, cara? Mas foi o único. Tem um vídeo fenomenal, cara. Vídeo assim de magnata, de filme de ação. Que ele tá passando no banco de reserva, assim, uma chuva de nota de R$3 em cima dele. Assim, ó. Daí tu só vê ele e a comissão passando quieto, assim, sério. E o dinheiro. Assim, cena de filme, sabe? Aham. Pô, fenomenal. Tu viu os bastidores do... Não vi, não tive tempo ainda. Eu posso dar um Claro, spoiler, assim, claro. que tem uma... O Roger, ele é bem animado, né, no vestiário. E aí ele fala... Ele fala bem assim, se eles querem tratar isso como clássico, a gente vai mostrar pra eles o que é um clássico. Isso aí arrepia qualquer adepto do futebol. Dito isso, se eu sou torcedor do Juventude e escuto isso, meu É. ódio por ele aumenta mais. Ah, né? com certeza. Tá Eu já falei louco! aqui. E quando ele saiu, eu já falei aqui. Eu, como torcedor de um clube do interior, ele é muito traíra, cara. Ô, E é tá menos louco. pior que o Mas ele já é odiado. Carpini. Mas enfim. Menos pior, Não, menos com por pior. certeza. favor. O Carpini saiu pra outro estado, né? Não, Saiu é outra depois, questão, não saiu cara. no início do ano. E olha, e, já cara, tinha acabado o campeonato. e ele salvou o Juventude. O Juventude mais salvou o Roger do que o Roger salvou o Juventude, é na verdade, minha é opinião. Verdade, é verdade. Bom, eu só quero dar mais um... Tu pode seguir o que tu tava falando. Eu só quero fazer uma pergunta pra te colocar a resposta no Não, meio. vamos lá, viramos... O Vitão voltou bem, então. Voltou pro Inter, assim, tá no Inter mesmo. Pois é, ao que tudo indica sim. Ao que tudo indica sim. Eu espero que mentalmente ele esteja no Inter. Porque às vezes o jogador, né, já tava com a cabeça na Europa, nem pensava mais, e aí tem que voltar e não se adapta. O Vitão, ele faz uma boa temporada quando chega no Inter em 22, faz uma péssima temporada em 23, e agora ele tá numa temporada nota 7,5, talvez, ok. Mas assim, se ele voltar nesse ok, já me serve. Já serve pro Inter, já acho que seria uma boa reposição.
principalmente porque o Inter tem poucos zagueiros agora, o Robert Renan está indo embora, e daí o meu lado torcedor fala graças a Deus, mas tem a chegada do Cleiton Sampaio também, que é uma incógnita, né, jogador do AVS Saad, de Portugal, e é outro zagueiro, pode ser que vingue também, pode ser que jogue bem. E tem o Natan que estreou, ficou uns tem o minutos, Natan que e é assim, lateral, ele é. é na lateral, mas já ajuda ali a compor a defesa. Exato, eu, assim, não conhecia muito do Natan, a torcida do Santos está agradecendo o Inter, então, né, não parece ser uma boa propaganda, mas de resto, cara, eu acho que aos poucos o elenco se adapta. Ainda é muito longe do que a gente esperava pro ano de 2024, mas só reforça que pro ano que vem o Inter precisa urgentemente investir na defesa. Faltou uma gestão de elenco melhor, né? É. A gente já comentou isso nos outros episódios. Não tinha como liberar os seus dois laterais direitos e ficar a ver navios. Tem o Igor Gomes, mas o treinador não usa, então... Depois o Bruno Gomes até chegou aí bem, mas enfim. Na defesa, vai perder o Robert Renan, perdeu já, enfim, o contrato já previa isso. Ia perder o Vitão, até ali não teria uma reposição, contrataram o Roga, o Vitão voltou. Então as coisas voltaram pro lugar meio sem querer, mas é o que disse o Antônio. A partir da temporada que vem tem que rever e começar pela defesa. Fazer um planejamento de plantel que possa suprir todas as necessidades do Inter ao longo de toda a temporada. Foi muito dinheiro investido no começo do ano e o Inter chegaria em setembro sem Vitão, Robert Renan e sem laterais direito. Então deu, digamos, uma sorte que o fair play financeiro fez o Vitão retornar, mas tem que ter um planejamento melhor para o ano que vem. Isso que tu falou, Antônio, da torcida do Santos, a gente vê que eles estão comemorando. A gente pode trazer aqui para o nosso contexto que ano passado, quando o Inter de Santa Maria anunciou o Rafael Macena, ele estava no Santa Cruz, se eu não me engano, e a torcida também lá deu, assim, ó... Agradeceu, né? Agradeceu que Cantou tiraram o pedra, Rafael né, Macena. cara? O cara veio aqui, fez uns gols e mais atrapalhou do que ajudou qualquer coisa. Ele É um bom método. Ele deu mais soco em briga lá com Ele brigou com o com Dino. o Dino do que gol, né? Na verdade é essa. É um bom método para avaliar a qualidade do jogador. Não, tô brincando. Não, mas cara, que o Não, mas é torcedor legal mesmo. sabe, né? A gente não viu os jogos dele por lá, então é melhor assim recorrer ao torcedor do que ficar no imaginário, né? Mas, Lucas, Senna, uma coisa que tu fala é que o jogador estrangeiro no Brasil precisa, se eu tiver errado, por favor, me corrija, precisa de uma temporada para se adaptar. Digamos assim, Ele jogará melhor a segunda temporada que a primeira. Com certeza. Beleza. A não ser que você seja Andrés Nicolás Alessandro. Aí na primeira já é absurdo. O que eu quero saber agora, antes da gente falar do Alessandro, que eu tenho uma pergunta aqui bem legal, é do Borré. Tu acha que o Borré agora, ele chegou para ficar? Porque ele teve bastante... Ele foi bem inconstante naquele início. Tava difícil para ele. Aí teve chuva, teve data FIFA, teve Copa América e... Enfim, agora vai ter outra data FIFA, mas já num contexto bem diferente. E ele é o que o Valência... Dá para comparar com o Valência no sentido de... Ele é o que se esperava do Valência? E o Valência não atingiu? Essa é mais difícil que a primeira. A primeira eu vou responder assim, ó. O Borré vai seguir evoluindo dia após dia, conforme o tempo for passando. Mas o que eu acho é que tipo, ele vai ter uma segunda temporada melhor do que a primeira e eu não tenho dúvida alguma disso. A maioria absoluta dos estrangeiros faz uma boa temporada, mas ao deslanchar, na segunda realmente voa e sobra no Campeonato Brasileiro. Se tratando, obviamente, daqueles que a gente espera alguma coisa e tem uma grande qualidade. No Grêmio tem exemplos de sobra, Vidiaçante, Cristaldo, enfim. O deslanchar sempre vem depois com mais adaptação. O ponto é, o que a gente viu do Valência na Libertadores do ano passado era muito encantador e o final do ano dele, com exceção, óbvio, ao jogo de volta da semifinal no Beira-Rio, foi muito encantador e a gente ainda não viu do Borré o que a gente viu do Valência no passado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Borré pode vir a fazer o que era esperado do Valência, mas o que a gente já viu do Valência, o Borré não fez ainda com a camisa do Inter. Exato. Pô, perfeito. É que também, só para adicionar, Sem tirar nem pôr. são provas de fogo diferentes. Com certeza. Né? Porque o Valência ele chegou para ser o cara que ia decidir a Libertadores Decidiu. já classificado, né? Decidiu. O que é? Ele já Não. Mas o que já ele estava classificado pro mata-mata, para as oitavas quando ele chegou, ou ele jogou aquele último jogo. Não, ele joga só mata-mata. Bom, beleza. Mas eu não lembro se quando ele é anunciado o Inter já estava. Eu Ele acho que chega, já.
Só que é o mesmo esquema do que aconteceu com os reforços do Grêmio. Eu acho que o Inter estava na 5ª rodada da fase de grupos. Eu acho que o Inter Só não que tinha ele não confirmado poderia ainda. ser inscrito Isso. pelo fato dele Tinha ser até um contratado. esquema assim, imagina se o Inter cai e o Valência tem que jogar a Sul-Americana, uma Sim. coisa assim. Bom, mas daí ele chegou pra decidir, ele acabou perdendo muitos gols na semifinal, mas só chegaram na semifinal por causa dele. Sim. Tem o Rocher também, tem outros, mas ele foi o cara que venceu o do Bolívar. Ele. Foram 3 gols dele, um lá na ida e 2 na volta. O Borré, ele chegou pra esse ano pra jogar a Copa do Brasil e pra jogar a Sul-Americana, além do Brasileirão, claro. Mas teve todo o contexto da enchente e são competições com menos força que a Libertadores. É um peso diferente. Eu acho que o Valência, se a gente pegar o auge dos dois e o que eles podem atingir como auge, o Valência é melhor. O Valência ele pode entregar mais se estiver 100%. Ele pode entregar mais, ele é melhor que o Borré, na minha visão. E o nível de auge dele do Inter é maior que o auge do Borré no Inter. Agora, o Borré me parece um jogador mais completo. O que eu quero dizer com isso? O Borré é um jogador que marca. O Borré é um jogador que aperta a marcação, que chega nos zagueiros, que gruda nos zagueiros, que tem um passe melhor que o do Valência. Agora, o Valência ele é muito mais letal. Tudo bem que ele tá perdendo um monte de gol, a bola não cola no pé dele, mas ele é mais letal. Ele é o cara que pega e faz o gol, que dá assistência. O Borré também, mas em menor intensidade. Ele é um finalizador melhor que o Borré. Exatamente. Ele é, e não só um finalizador de chutar, mas finalizador de jogada. De concluir a jogada, De exatamente. concluir a jogada. Pegar a bola e arrancar, pegar a bola e driblar um e chutar. Ele é melhor que o Borré, só que o momento não é de isso. Vocês acham que isso credencia o Borré a ser o capitão do time em alguns momentos, características que o Valência não tem? Em alguns momentos, talvez, porque o Borré, além disso, ele se demonstra muito intenso dentro de campo. Isso é algo que não dá pra reclamar. Tem muita coisa que dá pra reclamar do início dele, principalmente. Mas não dá pra reclamar da entrega. Ele é um cara que se entrega. E ele tem uma postura muito legal de querer conhecer o clube, a cultura do Inter, entender. Não que o Valência não tenha. E não que o Valência não se entregue. Só que a postura visual do Valência em campo é uma postura mais apática. É o estilo dele. Não tô dizendo que ele é corpo mole ou coisa assim, mas é o estilo dele. O do Borré é aquele estilo mais vibrante, que pra capitão me serve mais. Eu concordo. Digamos que o Borré tenha mais o sangue argentino, assim, sabe? O sangue sul-americano, latino, que vai guerrear, que vai vestir a camisa mesmo. E o Borré tem muito disso. Ele não desiste de nenhuma bola, ele vai atrás. E ainda mais, uma coisa de diferença, digamos, de Valência e Borré, quando os dois estavam em uma fase, era uma coisa que a gente percebia do Borré e não do Valência. Do Borré tá se entregando o máximo para tentar sair de onde ele estava. Do Valência a gente já não nota o mesmo. E, claro, é o jeito dele, não é o jeito de demonstrar dentro do campo, mas o Borré era diferente. E nesse aspecto eu concordo com o Antônio. Se for o caso dele vir a ser capitão, tudo bem, eu acho que tem gente que é mais líder que ele ainda no grupo do Inter. Mas esse aspecto dele se doar em campo, de mostrar pro torcedor que tá querendo, que tá indo atrás, impacta sim na influência de um capitão. A gente viu o Inter dar a abraçadeira até pro Maurício para ver se dava uma moral para ele. Talvez tenha algum pensamento disso também, de tentar conectar o Borré mais com a torcida. Mas enfim, o D'Alessandro chegou e o Inter mudou. É ou não é? Isso é um fato. Tem algum efeito da Alessandro nessa melhora, Antônio? Tu acha que no sentido de, temos um cara que foi multicampeão, que é o maior ídolo do clube para muitos, dentro do vestiário, e a energia mudou por causa disso? Eu acho que o D'Alessandro ele é o responsável por tornar o clima mais leve, porque o Inter tinha uma pressão muito grande, que era dividida em Roger Machado, que é um cara zero identificado com a torcida, e os jogadores de hoje, que assim, com exceção do Rocher e um pouco do Alan Patrick, ninguém é identificado com a torcida. O mercado um pouco, mas é que agora mas bem ele tá pouco, numa... assim, daqueles caras assim, que tu olha, talvez assim, torcedor, mesmo na fase ruim, vai abraçar, talvez só o Rocher. Talvez o Alan Patrick em alguns momentos, mas mais o Rocher. E o D'Alessandro, ele vem pra pegar um pouco dessa culpa e ele bota literalmente as costas dele na frente do elenco hoje. Porque hoje qualquer falha do Inter vai cair sobre o D'Alessandro. E isso, querendo ou não, tranquiliza o time. Fora que é um cara experiente, é um cara que tem o sangue argentino, que o Lucas falou, que tem essa intensividade, que tá sempre gritando, motiva, apoia o time. E é colorado, né? Então sabe como funcionam as coisas. Claro, o Inter não ganhou por causa do D'Alessandro, mas o D'Alessandro ali torna os jogadores um clima mais leve, consequentemente eles têm mais facilidade de jogar futebol.
Isso a gente pode dizer. E o termo sangue argentino não se aplica a todo argentino, não, tá? Por exemplo, Cristaldo, zero sangue argentino. Diferente do Kahneman, por exemplo. Mas enfim, eu concordo. O impacto da Alessandro faz, digamos que, acalmar os nervos do time, porque quem vai receber a paulada não vai ser os jogadores, se não desempenhar nesse momento. E o da Alessandro, como a gente já disse em programas anteriores, seria essa cortina de fumaça. Se o time não fosse bem, teria alguém que o torcedor poderia, digamos assim... Como é que eu posso dizer? Deixar de lado, assim. Esse aqui vai ser ocupado. Não vai ser o time. Então, foi uma boa escapatória do Inter. O D'Alessandro é um cara identificado que tem essa capacidade de liderança e acredito que também está influenciando nesse meio direção, jogadores, e tudo tem melhorado. Digamos que a gente não tem como ter a certeza absoluta se é o dedo do D'Alessandro isso, mas... Uma coisa é fato, desde que o D'Alessandro chegou, o Inter não perde, então algo aconteceu. Voltando agora rapidinho pro Grêmio, tu acha que isso poderia ajudar o Grêmio de alguma forma? A gente já conversou algumas vezes nos bastidores sobre talvez o Filipão assumir um cargo assim, porque pensando que o Renato é o técnico e o Renato é o maior ídolo do Grêmio. O Filipão, ele é ídolo do Grêmio também, mas além disso, cara, ele de alguma forma é ídolo pro Brasil. Cara, Óbvio que em relação à seleção, porque ele é campeão da Copa de 2002. Isso é uma coisa só pra eu falar antes. Com exceção do Filipão e do Renato, o Grêmio não tem ídolo hoje que poderia exercer um cargo no clube. Com certeza. O Grêmio, e isso é uma coisa, o fato do Renato ser tão grande faz com que o Grêmio não tenha ídolos. O Grêmio tem por exemplo, o Paulo Nunes é ídolo, mas o Paulo Nunes é ídolo do Grêmio, o Paulo Nunes é ídolo do Palmeiras, o Paulo Nunes é comentarista da Globo. Sei lá... O Roger agora até assumiu... O Roger não é mais ídolo do Grêmio. Mas eu acho que isso o De Leon, passa pelo que não tem fator histórico também. Mas... Porque o Grêmio passou nesse período, por exemplo, o D'Alessandro está numa idade da vida o Inter tem o privilegia mais jovens, estar exato. Entendi. Cara, nesse período de O Filipão tá velho, essa que é a real. E os outros caras também. Só que de 95 a 2015, 2016, olha o intervalo de anos que o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil. Entendeu? Então, nesse período, o Grêmio não construiu idolatria. Quem poderia estar aí? O Danley, que é político, ou o Tcheco, que é um cara que não ganhou, mas que é Lucas Leiva também. Talvez, Lucas Leiva mas talvez. Não é ídolo, mas sabe? aí o ponto é o seguinte, o único que estaria candidato a essa vaga é o Filipão, que já é um cara de mais idade. Não existe ninguém na faixa etária do D'Alessandro que foi ídolo no Grêmio, porque o Grêmio passou esses 15 anos sem ganhar um título. Na desgraça. Na desgraça, na Bacia das Almas. Daqui 6, 7 anos, se a gente estiver conversando, o Jeromel pode fazer essa função, entendeu? Aí, mas o Grêmio viveu essa Bacia das Almas por 15 anos sem ter um novo ídolo. Os grandes lembrados são de quem viveu a Batalha dos Aflitos, que, claro, é uma grande memória na história, mas era uma Série B. Então o Grêmio não conquistou um título que pudesse dar tamanho idolatria, como é o do Alessandro no caso do Inter. Tu bem citou, o Filipão, claro. Eu ainda era um defensor dessa hipótese, eu gostaria que o Filipão fizesse até por uma ajuda de ideias. O Renato, ele é maior que qualquer ídolo do Grêmio, mas o Filipão, como técnico, é maior que o Renato. E aí, nesse ponto, poderia agregar. Mas, fora o Filipão, o Grêmio não tem essas peças por causa desse período histórico que o Grêmio não construiu ídolos. É que tem a questão também, cara, que tem que ser levado a sério, que é do ego. Assim, ó, eu consigo ver o Renato respeitando o Filipão. Assim como eu consigo muito bem ver o Renato falando, pelo amor de Deus, né? Não vai deixar esse cara tocar no meu trabalho, que já é muito bem feito. Eu acho que é bem perigoso por causa disso. Sabe? Essa é outra questão que o Lucas a gente até conversou. Tipo, unir os dois, em teoria, seria muito bom. Agora, será que ia ter... Porque, cara, o Filipão também não é um sujeito fácil. Não é. Né? Não é um sujeito fácil. E ele sabe que ele também é grande no Grêmio e ele sabe que ele é mais técnico que o Renato. E como técnico ele é maior que o Renato. Exato. Será que... Porque os dois iam ter que, de alguma forma, abrir mão de algumas coisas. Eles estão... Os dois, tá? Dispostos a isso. Pra não falar só do Renato. Eles estão dispostos a isso? Claro que não. E assim, Entendeu? com todo respeito, a história dos dois que é enorme no Grêmio e no futebol brasileiro, enfim, do Filipão até no futebol mundial. Cara, o Grêmio ter que recorrer aos dois só mostra que não consegue evoluir. Não consegue pra frente. Porque isso daí quem tá falando não é tu. Tipo, eu tive essa ideia de colocar o Filipão. Não. A torcida quer. A torcida quer isso. E eu tenho certeza que tem dirigente do Grêmio que quer também. Isso é algo que é público.
Agora, o Grêmio ter que recorrer a Filipão e Renato hoje, em 2024, mostra que o time não evoluiu. E aí faz o time levar a imaginar o quê? Que se o Renato for demitido, eles vão atrás do Filipão. Porque o Roger Já vai não, estar ali? O Roger não existe mais no leque de treinadores do Grêmio. O Roger não tem mais comentários do Roger. Mas o Filipão ainda tá aí. O Filipão é um cara assim, ó, que do jeito que ele gosta de futebol, do Grêmio ainda, que é o time que ele torce, se chamar, ele vai, cara. E a gente volta ao ponto Que do perigo. Lucacena e de boa parte da torcida do Grêmio, que o Renato não pode ser mais treinador do Grêmio depois do dia 8 de dezembro. E que não seja o Filipão também, que o Grêmio inove e possa viver um futuro de glórias novamente. Vamos fechar o Inter então e falar um pouco da seleção brasileira. Porque tem uma questão importante aqui também. O Inter volta a campo no dia 11 de setembro contra o Fortaleza, atual vice-líder do campeonato, como o Antônio comentou. A questão é apenas um dia depois do final da data FIFA. O que significa? Rocher, Borré e Valência, convocados por suas seleções, muito provavelmente não vão jogar. Eu posso até dizer que é certo. O Gabriel Carvalho ele foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, mas ele vai voltar antes, no dia 9, se eu não me engano. Do que adianta tu marcar um jogo um dia aquilo, antes, cara? é sempre Não marca assim, cara. durante, mas marca um dia Pode antes. ver, sempre é a que mesma a coisa. CBF faz isso de vamos deixar a data FIFA para os jogos da coisa, acontece isso. O dia seguinte da... Cara, o Grêmio na... Ai, não lembro se foi com o Vila Sante. Enfim, mas teve uma situação assim recente também, que o jogador tava na seleção e aí não... Acho que foi no início do ano, no ano passado, o jogador tava na seleção, no dia seguinte tinha que voltar, não dava tempo, cara. Não dava tempo. É desgaste Daí, também. aí numa dessas o Inter vai ter que fazer o quê? Fretar um avião, gastar dinheiro com isso, aí pro cara chegar ele vai estar morto, ele cansar pra jogar 20 minutos. Tipo, não compensa, sabe? É melhor tu pegar e jogar com o Antony e com, sei lá, com o Ricardo Matias e com o Luca, ou com o Alário, enfim, do que tu ter que depender do O outro. Alário. O Alário ainda existe. Nem O lembrava Alário, do cara, Alário. o desaparecido O Alário Alário. ainda existe. Mas sim, mas Mas eu não. concordo, não tem o que fazer. É claro que é um fator desagradável, porque é um jogo que está atrasado, mas ainda assim não é o mais agradável para o clube, para os jogadores que vão ser forçados a fazer, se fizerem essa volta mais rápida. É um jogo atrasado, mas dá para realocar mais fácil, porque, por exemplo, o Inter não disputa nenhuma competição internacional. Vai ter aí, e nem mata-mata de Copa do Brasil. Vai ter as noites de Copa do Brasil e de Libertadores, que cabe um jogo desses jogos atrasados do Inter para jogar nessas datas. Não era necessário essa correria para que o Inter jogasse um dia depois da data FIFA. Vão ter outras oportunidades que o Inter não vai estar em campo enquanto outros clubes do país estarão. Cara, a CBF não gosta do futebol brasileiro. Mas enfim, vamos passar para seleção CBF. brasileira, para CBF. Futebol Clube. Futebol Clube. A lista de convocados para essa data FIFA de setembro. Goleiros Alisson, Ederson e Bento. Laterais Danilo, William do Cruzeiro, Guilherme Arana e Wendel. Zagueiros Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Meio-campistas André, que agora está no Wolverhampton. Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Atacantes Hendrick, Estevão, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro Lucas Moura, que retorna, e Vinícius Júnior. Estevão, Luiz Henrique e o lateral William do Cruzeiro são convocados pela primeira vez para a seleção brasileira. Lucas Moura, Pedro e Gerson voltam a aparecer agora com o Dorival. O William e o Lucas Moura, eles foram convocados no lugar de Ian Couto e Savinho, que foram cortados por problemas médicos. Essa foi a explicação. Não fala nada sobre lesão ou coisa do tipo. O que você... A gente já está terminando aqui, vamos falar... O que vocês acharam dessa lista? Eu gostei. Tem um nome que eu acho que cabia nessa lista também pelo futebol que está jogando, mas no fim é bastante do que a gente já esperava. Eu trocaria uma coisa apenas, trocaria o Gerson pelo Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus Pereira faz um campeonato brasileiro melhor que o Gerson, apesar do Gerson ter voltado a desempenhar um bom futebol. O Matheus Pereira, no meu ver, é um dos melhores jogadores do país hoje, podia ter sido premiado com essa convocação, ainda mais que o Gerson já tem um histórico de seleção brasileira, podia dar essa oportunidade para o Matheus. De resto, era mais ou menos o que eu já esperava. Claro, teve essas alterações. Uma surpresa para mim foi o Lucas Moura,
Claro, ele tem esse vínculo com o Dorival do São Paulo e o Dorival, por vezes, levou isso para a seleção brasileira. Claro, às vezes merecidamente, como foi o Beraldo, mas... Às vezes não, Pablo Maia. Perfeito. Ninguém entendeu nada. Às vezes não, Pablo Maia. Mas Lucas Moura, a gente sabe, jogou muito tempo na Europa, foi um grande jogador. Não sei se ele seria a melhor opção nesse momento, um jogador de lado de campo, mas que ele é muito bom jogador, a gente sabe disso, faz uma boa temporada também. O São Paulo, claro, tá brigando em diversas frentes e vem jogando bem, mas de resto eu concordo. Trocaria o Gerson pelo Matheus Pereira, de resto, nada. Pode ler de novo os atacantes. Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Lucas Moura e Vinícius Júnior. Não existe o João Pedro não estar aí. Não existe. Acho que o João Pedro poderia estar aí, principalmente no lugar do Lucas Moura. Do Brighton? Isso, Sim. isso. Ah, tá. Acho que teria que Mais estar um aí, gol cara. esse final de semana. Cara, assim, ó. Ai, joga no Brighton. Ai, é um time sem tradição. Mas aí a gente entra naquele ciclo que é o seguinte: o cara destrói aqui no Brasil. Aí vai novo pra Europa. Vai jogar nesses times aí da segunda linha que a galera fala. Aí não dá certo. Aí volta pro Brasil e vira o craque do campeonato. É E o aí, que vai acontecer com o Alisson daqui a uns anos que tu projetou. Não, mas o Alisson Mas já é só craque. no Liverpool, né? Não, É um dos melhores gols do beleza, mundo. mas ele tava sendo criticado quando jogava na mas seleção. Exatamente, Isso que eu cara. quis dizer. Exatamente. E daí, assim, ó, tem vários exemplos. Tu pega o Hulk foi jogar na China. Ah, como é que o cara, vão convocar o cara da China? Como é que vão convocar? Aí o cara vem pro Brasil, vira o melhor. Não, mas agora ele é bom. É. Ele sempre foi bom. Só que agora ele tá do nosso lado, a gente tá vendo. Então, assim, o João Pedro jogando na principal liga do mundo, ai, que é robótico, não sei o quê, não importa. É o campeonato mais difícil de pontos corridos. E ele está fazendo gol lá, ele tem que estar na seleção brasileira. Ele não pode não estar. E com todo respeito, não pode ter o preconceito com o Brighton se tem dois cara. volantes que jogam no Wolverhampton, que disputa na parte de baixo da tabela da Premier Pô, League. E o Brighton, que assim, ó, claro, não é um time que é extremamente conhecido, mas quem acompanha a Premier League sabe que desempenha um bom futebol e tá brigando nas cabeças. Na temporada passada foi sexto colocado, conseguiu vaga pra competição europeia, enquanto o Wolverhampton, que tem João Gomes e André, tá lutando pra não cair já faz uns 3, 4 anos. Só que por que ninguém fala disso? Porque o João Gomes era do Flamengo. É. Aí- E o André é campeão da óbvio. Libertadores. O André é jogador de um time de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele não jogou pelo Wolverhampton ainda. Ele Isso tava é na zona verdade. de rebaixamento, cara. Zona de rebaixamento. A O André seleção jogou. brasileira... Ah, não, tava jogando. Ele voltou de lesão, mas beleza que ele é muito bom, mas não importa. É. Se a seleção brasileira não pode ter um jogador do 6º lugar do campeonato inglês do ano passado, do retrasado, a seleção brasileira não pode ter um jogador da zona de rebaixamento do Brasileirão também. Vocês não estão ansiosos pra ver como é que vai ser o Estevão? Se ele vai jogar, né? Não, o Estevão ele é craque. Eu tô. Eu tô muito Bom ansioso. jogador, bom jogador. Cara, é o cara que mais participa em gols nesse Campeonato Brasileiro. Tem 8 gols, 7 assistências com 17 anos. Então, Não, ele é muito craque. Gente, que- Muito craque. Jesus. Placares Brasil-Equador, sexta-feira, 10 da noite. 3-0. É em Curitiba, né? É no Couto, Brasil. né? É no Couto Pereira. É, em Não sei. Curitiba. O Brasil vai voltar 3 a pro Couto 0. Pereira depois de muito tempo. 3-0. 1x0. Credo. Ai, 2-0, pra ficar nesse meio aí. 1x0. Bom, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos encontramos novamente semana que vem na TV Santa Maria ou no youtube.com/retrickoficial. Até mais!